Bíblia nos mostra diversos exemplos de pessoas que foram fiéis, de pessoas que honraram verdadeiramente ao nosso Deus. Esse é o estudo de número 836 aqui do canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Espírito Santo te abençoe e que você aprenda mais e mais através do Espírito Santo. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E nesse estudo nós veremos que a honra e a fidelidade de um sacerdote chamado Zadok agradou ao Senhor e refletiu nos descendentes dele. Vamos ao nosso tema, a honra da fidelidade. Nosso texto base está em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, o final, que diz assim: Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam serão igualmente tratados com desprezo. Se olharmos o conceito de honra, é um princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, uma conduta virtuosa, uma conduta corajosa e que permite gozar de bom conceito junto à sociedade. O autor de Hebreus, ele mostra ter desejo de viver de maneira honrosa. Vamos conferir em Hebreus capítulo 13, verso 18, que diz: Olhem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Como é bom nós vivermos de forma que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo refletindo em nós. A Bíblia ela nos ensina que o Senhor ele conhece a verdadeira intenção do ser humano. E nós vemos também que o conceito de fidelidade é a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, é uma lealdade. Isaías capítulo 29, verso 13, nós vemos o próprio Senhor falando: eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. O povo de Israel, eles estavam sendo vistos pelo Senhor como pessoas infiéis, como pessoas que não o honravam, que o servia somente de aparência, pessoas que não tinham sinceridade nas suas adorações, em servir ao Senhor, eles não eram fiéis. Eu poderia, nesse tema que eu achei muito lindo, falar sobre vários homens que honraram a Deus e foram honrados por Deus. Vemos, por exemplo, Daniel, José, Davi, Samuel, Abraão, entre muitos outros. Mas o que chamou minha atenção foi um homem chamado Zadok. E nós vamos ver sobre este homem e os descendentes dele, porque eles honraram a Deus, foram honrados pelo Senhor, porque o Senhor ele honra quem honra ele. Zadok significa justo, reto, fiel e honesto. E nós vemos que ele era filho de Aitube, em 1 Crônicas capítulo 6, verso 8. Aitube gerou Zadok, e Zadok gerou a Aimaas. Aitube era descendente de Eleazar, filho de Arão. Aitube, ele tinha linhagem sacerdotal e com isso Zadok também era de uma linhagem sacerdotal. Zadok era pai de Aimaas, segundo Samuel capítulo 15, verso 27, que diz: Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: Não és tu porventura vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas ou Aimaas, como muitos dizem, teu filho, e Jonatas,
filho de Abiatar. Abiatar era outro sacerdote. A Bíblia nos mostra o nome do filho de Zadok, Aimás. O nome do outro filho eu não encontrei. E Aimás, ele era um mensageiro ligeiro, um mensageiro que dava boas notícias. Zadok foi sacerdote em Israel durante o reinado de Davi. Vamos conferir? Segundo Samuel capítulo 8, verso 17. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías exercia as funções de escrivão. Zadok, ele foi um homem que mesmo na sua juventude, ele era valente guerreiro, ele era líder dos levitas. 1 Crônicas capítulo 12, verso 28. E Zadok, um jovem e valente guerreiro com 22 oficiais e chefes do seu grupo de famílias. Na liderança dos levitas, o que Zadok fez? Ele foi servir a Davi lá em Ziclag, enquanto Davi fugia de Saul e ficava escondido em Ziclag. Ele tinha o apoio, ele tinha a cooperação, a ajuda de Zadok. E Zadok lutou e ajudou a Davi na transferência do reino de Saul para Davi, após a morte de Saul. 1 Crônicas capítulo 12, verso 23. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Sabemos que Saul foi rejeitado como rei de Israel porque ele não obedeceu à voz do Senhor. Mas também nós sabemos que tudo que Deus falou que aconteceria acerca de Saul aconteceu. Zadok era cooperador de Davi. Vamos conferir em 1 Crônicas capítulo 24, verso 3, com a cooperação de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar. O rei Davi os dividiu em grupos para que pudessem cumprir as suas responsabilidades. Olha que interessante, aqui nós vemos que Eleazar era filho de Arão e Itamar também era filho de Arão. Então, tanto Zadok como Aimeleque, eles eram descendentes de Arão. O rei Davi dividiu eles para que eles pudessem cumprir, exercer a responsabilidade no serviço dos levitas e também do sacerdócio. Mas aconteceu algo. Quando Absalão, filho de Davi, se rebelou contra Davi, tomou o reino, Zadok e Abiatar, eles levaram a arca da aliança com Davi. Assim que Davi fugiu de Absalão, Zadok e Abiatar levaram a arca. Segundo Samuel capítulo 14, verso 24. Ali estavam também Zadok, Abiatar e todos os levitas que transportavam a arca da aliança de Deus. Colocaram a arca de Deus diante de Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Mas Davi, ele mandou tanto Zadok como Abiatar retornarem para Jerusalém com a arca. Sabe por quê? Porque Zadok e Abiatar, ambos eram homens de confiança de Davi. Segundo Samuel capítulo 15, o verso 28 e o verso 29 diz: olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha notícias vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. É interessante, se você observar, Zadok, ele foi obediente à voz de Davi, ele foi fiel a Davi até o final. Já Abiatar, no final, ele não foi fiel. Davi, ele confiou em Zadok. Davi pediu para eles informarem sobre os acontecimentos lá de Jerusalém e as estratégias de Absalão. Zadok e Abiatar fizeram a mediação para Davi retornar para Jerusalém após a morte de Absalão. Enquanto Absalão era vivo, Zadok e Abiatar informava tudo o que acontecia lá em Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 19, verso 11, assim que Davi foi notificado sobre o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar:
falai assim aos anciãos e autoridades de Judá, porque seríeis vós os últimos a trazer de volta o rei para casa? Lembre-se, Davi tinha fugido, mas Zadok e Abiatar fizeram a mediação para que Davi voltasse e reinasse lá em Jerusalém. Zadok era fiel a Davi, Zadok era fiel a Deus. Na velhice de Davi, Adonias, o filho de Davi, também se declarou rei. Zadok, ele se posicionou do lado do profeta Natã, ele não apoiou essa atitude de Adonias, não. Zadok seguiu a vontade de Deus, ele não se aliou ao erro, ele não se aliou à rebeldia, ele não se aliou ao que não era do agrado de Deus. E sabe o que Adonias fez? Ele desprezou Zadok e ele não convidou a Zadok justamente para participar do banquete onde ele se autodeclarava rei. 1 Reis capítulo 1, verso 26, porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Nem sempre não ser convidado para alguma coisa ou ser desprezado é ruim, como nós vemos no caso de Zadok. Sabe por quê? Porque ele não foi convidado para participar de uma conspiração contra o rei Davi. Ao contrário, ele ficou no lugar aonde ele deveria ficar, posicionado na direção de Deus. Adonias não convidou eles porque eles não concordavam com a atitude dele. E sabe o que aconteceu? Zadok foi chamado pelo rei Davi e ele teve o privilégio de ungir o terceiro rei de Israel, que foi o filho de Davi, Salomão. Primeiro rei de Israel, Saul. Segundo rei de Israel foi Davi. E o terceiro rei de Israel foi Salomão. E Zadok foi honrado por Salomão. 1 Reis capítulo 2, verso 35. Em seu lugar, na chefia do exército, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Salomão foi constituído rei no lugar de Davi. Ele dispensou a Adonias e a Zadok. Ele colocou como sumo sacerdote. Abiatar, ele era descendente do sacerdote Eli, descendente de Itamar, filho de Arão, e cumpriu o que Deus havia falado sobre os filhos de Eli, sobre os descendentes de Eli, como nos mostra no nosso texto base, porque Deus rejeitou a descendência de Eli no sacerdócio, e o sacerdócio passou a Zadok, que era descendente de Eleazar, filho de Arão. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, vamos rever nosso texto base. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Você pode me perguntar quando que eu desprezo o Senhor, quando que eu desprezo Deus? Quando você não obedece à voz do Senhor, quando você não está no centro da vontade do Senhor, quando você não renuncia aos seus desejos carnais, quando você age sem consultar o Senhor, você está desprezando a Ele, você está rejeitando as orientações dele. E Zadok, ele foi um homem que ele deixou um legado muito lindo para os descendentes dele, porque ele era um homem que era dedicado, ele era um homem que ele era separado, ele era santificado. Os descendentes de Zadok eram os únicos que tinham permissão de chegar a Deus. Ezequiel capítulo 40, verso 46, nós vemos que foi ordem do próprio Deus. E o aposento voltado para o norte é para os sacerdotes responsáveis pela guarda do altar. Isto é, os filhos de Zadok, os únicos levitas com permissão para se aproximarem de Yahvé, o Senhor, a fim de ministrarem diante dele. Eles podiam chegar no Santo dos Santos, eles podiam chegar aonde estava a Arca da Aliança, porque eles foram escolhidos por Deus. Eles eram homens que se mantinham santificados, que se mantinham separados. Eles foram responsáveis
responsáveis pela guarda do altar, os únicos que tinham essa permissão para chegar ao altar, para se aproximarem da presença do Senhor. E Zadok também deixou um legado para os seus descendentes, da fidelidade dele para com Deus e de Deus para com ele. Ezequiel capítulo 44, verso 15, o nosso Senhor ainda fala: mas os sacerdotes levitas, os filhos e descendentes de Zadok, que fielmente executaram as obras necessárias ao meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, eles sim poderão se achegar a mim para me servir e estarão diante da minha pessoa para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Aí a gente vê que o oráculo de Yahvé, é o Senhor falando através do profeta Ezequiel. Zadok também deixou um legado de uma pessoa consagrada, e os descendentes de Zadok seguiram os passos de Zadok. Ezequiel capítulo 48, verso 11. Esta parte das terras será destinada aos sacerdotes consagrados, dentre os filhos e descendentes de Zadok. Olha que interessante, os zadoquitas, que demonstraram lealdade em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas todos se afastaram de mim. Eles se mantiveram fiéis ao Senhor, eles foram perseverantes em servir ao Senhor, e as terras que o Senhor estava deixando para eles era uma porção sagrada e outorgada, era um presente especial do Senhor, era uma herança santíssima, e nós vimos que foi o próprio Senhor que disse, o próprio Senhor que determinou. Eu vou começar a concluir. Zadok, ele deixou um legado de um homem que temia ao Senhor, que honrava o Senhor, que era fiel ao Senhor. A descendência de Zadok continuou no sacerdócio até a deportação do povo para a Babilônia. E lá eles receberam promessa de restauração do ofício através do profeta Ezequiel. Porque quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela terceira vez, o templo foi destruído, mas no reinado de Ciro, eles voltaram, eles saíram do cativeiro, e lá em Jerusalém, os descendentes de Zadok continuaram servindo o Senhor. Eles não abandonaram ao Senhor diante das aflições, das necessidades, e nem por estarem convivendo com pessoas infiéis, e eles foram honrados, porque eles foram fiéis ao Senhor e honraram o Senhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante, faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe e dá o seu like. Caso você não está inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço um convite, se inscreva. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.